Meu querido filho, minha querida filha, antes de você assistir a mais um segundo deste vídeo, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo, para o que estiver fazendo. Respira fundo, porque o que eu tenho para te dizer hoje não é uma mensagem comum, não é uma palavra genérica jogada ao vento para qualquer pessoa que aparecer por aqui. Não. Esta mensagem foi preparada especificamente para você. Eu conheço o seu nome. Eu conheço os seus dias. Eu sei das noites em que você ficou deitado de olhos abertos no escuro, pensando em contas, em dívidas, em como vai fazer para pagar o que está vencendo, em como vai sustentar a sua família, em como vai sobreviver mais um mês sem que tudo desmorone ao redor de você. Eu sei de tudo isso, e foi exatamente por isso que eu preparei esta palavra para chegar até você hoje. Você já sentiu que estava quase chegando lá? E que algo sempre aparecia para te puxar de volta? Você já teve aquela sensação de que, por mais que trabalhasse, por mais que se esforçasse, por mais que fizesse tudo certo, o dinheiro simplesmente não ficava? Como se houvesse um buraco invisível por onde tudo escorria e você não conseguia tampar. Você já olhou para a sua vida financeira e se perguntou: por que comigo? Por que eu faço tanto e colho tão pouco? Onde foi que eu errei? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, então você estava destinado a estar aqui hoje. Porque o que eu vou revelar neste vídeo vai responder cada uma dessas perguntas. Vai abrir os seus olhos para algo que o inimigo não quer que você saiba. Vai te mostrar que a sua situação financeira não é um acidente, não é um castigo, e muito menos um destino definitivo. É uma transição. É o corredor que antecede a sala da virada. E essa virada, ouça bem o que estou dizendo, essa virada chocante está mais perto de você do que qualquer coisa que você possa imaginar. Mas há um detalhe importante. Um detalhe que eu preciso que você leve muito a sério. O segredo que vou revelar aqui, o segredo sobre a sua virada financeira, não pode ser contado a qualquer pessoa. E eu vou te explicar por quê ao longo deste vídeo. Há razões profundas, espirituais e práticas para que você guarde isso no seu coração antes de qualquer coisa. Há pessoas ao redor de você que não estão torcendo para que você suba. Há forças que operam contra o seu crescimento. E há um tempo certo para que a sua bênção seja revelada. E esse tempo ainda não chegou para ser anunciado, mas já chegou para ser recebido por você. Então fique aqui. Assista até o final. Cada capítulo deste vídeo carrega uma camada do que eu tenho para te revelar. E se você sair antes do fim, vai perder justamente a parte que mais precisava ouvir. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca! Meu querido filho, minha querida filha, há uma lei no reino espiritual que pouquíssimas pessoas entendem e que o inimigo faz de tudo para que você nunca descubra. Essa lei é a lei do silêncio sagrado. E ela não é sobre esconder bênçãos por medo, nem sobre viver escondido do mundo. Ela é sobre proteger o que ainda está sendo formado. É sobre entender que há coisas que nascem no silêncio, que crescem no segredo e que só revelam todo o seu poder quando chegam ao tempo certo. Pense na semente. Quando eu criei o mundo, eu não coloquei a semente para brotar imediatamente assim que tocou a terra. Eu a cobri com solo, a escondi da visão de todos. E naquele período de escuridão, que para quem olha de fora parece que nada está acontecendo, foi justamente ali, no silêncio da terra,
que a vida mais intensa estava sendo gerada. As raízes estavam se formando, a estrutura interna estava sendo construída, e quando ela finalmente rompeu a superfície e apareceu para o mundo, ela já era forte o suficiente para enfrentar vento, chuva e tempestade. A sua virada financeira está exatamente nessa fase agora. Ela está sob a terra, está no silêncio, está sendo formada nos bastidores da sua vida de uma maneira que os seus olhos físicos ainda não conseguem ver, mas que é absolutamente real. E o grande perigo nesse momento, o perigo que já destruiu a bênção de muitos dos meus filhos, é falar antes da hora, é anunciar o que ainda está sendo gestado, é mostrar a semente antes que ela tenha raízes profundas o suficiente para resistir ao que o mundo vai tentar fazer com ela. Eu preciso que você entenda algo sobre a natureza humana, porque você convive com ela todos os dias. Nem toda pessoa que sorri para você quer o seu bem. Nem todo familiar que te abraça está genuinamente feliz com a sua prosperidade. Não estou dizendo isso para que você viva desconfiado ou amargo. Estou dizendo porque é a verdade. E porque ignorar essa verdade já custou muito caro para muitos dos meus filhos. José, lá no livro de Gênesis, era um jovem com um sonho grandioso no coração, um sonho que eu mesmo havia colocado nele. E o que aconteceu quando ele foi imaturo o suficiente para revelar esse sonho para os irmãos? Eles o odiaram, o jogaram numa cova, o venderam como escravo. O sonho não morreu, porque o que eu planto não pode ser destruído pelo ódio dos homens. Mas José passou por anos de sofrimento desnecessário que poderiam ter sido evitados se ele tivesse guardado o segredo no tempo certo. Eu não estou te contando a história de José por acaso. Eu estou te contando porque a sua história tem muito de José. Você tem um destino financeiro que vai chocar as pessoas ao redor de você. Você tem uma bênção que vai ser grande demais para ser ignorada. Mas há um processo que precisa acontecer primeiro. Um processo de formação, de alinhamento espiritual, de preparo interno. E durante esse processo, o silêncio é a sua armadura mais poderosa. Quando você começa a falar para todo mundo sobre o que está esperando, sobre o que está crendo, sobre a virada que você sente que está chegando, você abre uma janela para que o inimigo entre com dúvida, com desânimo, com palavras negativas que se plantam na sua mente e começam a corroer a sua fé. Uma pessoa que você ama pode olhar para a sua situação atual e dizer: mas você está devendo até aqui, como vai dar volta? E aquela palavra, mesmo que dita sem maldade, pode ser o suficiente para te fazer recuar, para te fazer duvidar, para te fazer desistir exatamente antes da virada. Além disso, há pessoas que operam com espírito de inveja, e esse espírito não precisa de muito para agir. Às vezes basta uma palavra sua sobre a bênção que está chegando para que essa pessoa, consciente ou inconscientemente, comece a interceder contra você. Comece a falar mal. Comece a semear dúvida na sua mente e na mente de outros. O inimigo usa bocas humanas e ele é estratégico nisso. Por isso, meu filho, minha filha, guarde este segredo, não por medo, não por fraqueza, mas por sabedoria. Guarde-o no seu coração como uma joia preciosa que ainda não chegou o momento de ser exibida. Continue orando, continue crendo, continue trabalhando no silêncio. E quando a virada chocante aparecer, e ela vai aparecer, porque a minha palavra não volta vazia, aí sim o mundo inteiro vai ver. E não haverá nada que possa fazer para esconder o que eu fiz por você. O silêncio que precede a bênção não é o silêncio do esquecimento. Não é o silêncio do abandono. É o silêncio do útero que está gerando vida. É o silêncio da madrugada que antecede o amanhecer mais glorioso que você já viu. Segure-se firme. A virada está chegando. Meu amado filho,
Minha amada filha, eu preciso ser honesto com você sobre algo que talvez seja difícil de ouvir no primeiro momento, mas que vai trazer uma libertação enorme quando você absorver completamente. Enquanto você olha para as suas finanças e enxerga caos, dívidas, escassez e impossibilidade, eu estou olhando para a mesma situação e vendo algo completamente diferente. Eu estou vendo o terreno preparado para uma colheita histórica. Estou vendo os ingredientes de uma virada que vai mudar não só a sua vida, mas a vida da sua família por gerações. E a diferença entre o que você enxerga e o que eu enxergo não é porque você está errado e eu estou certo no sentido de superioridade. É porque eu enxergo além do que os olhos físicos alcançam. Eu enxergo o fim desde o começo. Eu vejo o resultado antes de ver o processo. E o que eu vejo no seu futuro financeiro é tão grandioso, tão além do que você ousou pedir ou pensar, que se eu te mostrasse tudo de uma vez, você provavelmente não acreditaria. Por isso, eu revelo em partes. Por isso, eu vou abrindo o seu entendimento camada por camada. Veja o que eu estou vendo agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo. Eu vejo uma pessoa que chegou até aqui carregando um peso enorme. Eu vejo os meses de luta. Eu vejo as contas que se acumularam. Eu vejo a vergonha que você sentiu de não conseguir dar para a sua família o que queria dar. Eu vejo as vezes que você fingiu que estava bem na frente dos outros, mas por dentro estava se despedaçando de preocupação. Eu vejo cada lágrima que caiu na almofada à tarde da noite, quando você pensou que ninguém estava olhando. Eu vi cada uma delas, e cada uma delas tocou o meu coração de uma forma que você não consegue dimensionar. Mas além de tudo isso que você viveu, eu também estou vendo algo que você não está vendo. Estou vendo as portas que já estão se movendo na direção de você. Estou vendo conexões que eu já estou articulando nos bastidores. Pessoas que ainda vão aparecer na sua vida com oportunidades que vão parecer coincidência, mas que foram cuidadosamente planejadas por mim. Estou vendo recursos que estão sendo direcionados. Estou vendo negócios que vão prosperar. Estou vendo dívidas que vão ser quitadas de maneiras que vão te surpreender. Estou vendo a sua história mudando de direção de uma forma que vai chocar até você mesmo. Mas por quê? Se tudo isso está sendo preparado, você ainda está passando por dificuldade? Essa é uma pergunta legítima, e você merece uma resposta honesta. A resposta está na diferença entre o tempo da promessa e o tempo do cumprimento. Abraão recebeu a promessa de que seria pai de muitas nações quando ainda era velho e sem filho. A promessa veio primeiro. O cumprimento levou tempo. Durante esse intervalo, Abraão enfrentou dúvidas, cometeu erros, tentou acelerar o processo com as próprias forças e aprendeu que o tempo de Deus não pode ser apressado nem pode ser atrasado. Ele simplesmente chega. E o tempo para a sua virada financeira está chegando. Não como uma vaga esperança, não como um talvez, mas como uma certeza que já está registrada nos planos eternos que eu tenho para você. Os planos que eu tenho para você são de paz e não de mal, de dar a você um futuro e uma esperança. Isso não é uma promessa poética. É uma declaração de intenção divina sobre a sua vida financeira especificamente. O que eu preciso que você faça agora é ajustar o seu olhar. Porque enquanto você estiver enxergando apenas o que está na superfície, as contas, os números negativos, as dificuldades, você vai estar tomando decisões baseadas numa realidade incompleta. A realidade completa inclui o que ainda não apareceu, mas que já está em movimento. Inclui o sobrenatural operando a seu favor. Inclui a minha mão trabalhando em lugares que você não tem acesso para ver. Comece a praticar o olhar da fé. Não é negação da realidade. É a capacidade de enxergar além da realidade imediata. É a habilidade de dizer, sim, eu vejo o que está aqui agora,
Mas eu também sei que há mais do que isso. Há o que Deus está preparando. Há o que ainda está chegando. E quando você pratica esse olhar, algo muda internamente. A sua paz começa a voltar. A sua esperança começa a se firmar. E você começa a tomar decisões a partir de um lugar de fé e não de desespero. E decisões tomadas no desespero quase sempre pioram a situação. Mas decisões tomadas na fé alinham você com o que eu estou fazendo. Eu estou vendo nas suas finanças o início de uma história de restauração que vai ser contada. Uma história que vai inspirar outros. Uma história que vai mostrar que eu sou fiel. Que quando eu prometo, eu cumpro. Prepare-se para ser essa história. Escreva nos comentários: eu creio na minha virada financeira. Meu querido filho, minha querida filha. Chegou o momento de falar sobre algo que poucos têm coragem de enfrentar. Algo que está escondido nas profundezas, fora da vista, mas que tem exercido um poder imenso sobre a sua vida financeira há muito mais tempo do que você imagina. Estou falando de raízes. Raízes invisíveis que foram plantadas em determinados momentos da sua vida, ou até mesmo antes de você nascer, na história da sua família, e que têm impedido que as suas bênçãos cheguem até você de forma plena e duradoura. Quando um fruto não aparece numa árvore, ou quando aparece, mas logo cai antes de amadurecer, o problema raramente está no fruto em si. Está nas raízes, está no solo, está naquilo que sustenta a árvore por baixo, longe da vista. E é exatamente assim com as finanças. Muitas pessoas ficam tentando consertar a superfície, mudam de emprego, tentam novos negócios, fazem cursos, buscam renda extra e nada disso resolve de forma permanente porque o problema está mais fundo. Está nas raízes. Que raízes são essas? A primeira e mais poderosa delas é a raiz da mentalidade de pobreza. Essa raiz é traiçoeira porque ela se disfarça de realismo, de humildade, de cautela. Ela faz com que você, inconscientemente, sabote as suas próprias oportunidades de crescimento. Ela sussurra na sua mente frases como: dinheiro não é para pessoas como eu. Rico é assim mesmo, fica cada vez mais rico. Eu nunca fui de ter sorte. Na minha família sempre foi assim. E você, muitas vezes, nem percebe que está pensando isso. Mas esse pensamento está lá, operando nas sombras, limitando cada decisão que você toma, cada risco que você não corre, cada oportunidade que você deixa passar porque não é para mim mesmo. Essa mentalidade foi plantada por palavras. Palavras que você ouviu na infância, na adolescência, na sua própria família. Palavras de pais que viveram na escassez e que, sem querer, transmitiram para você a crença de que escassez é o seu estado natural. Palavras de pessoas que riram dos seus sonhos. Palavras de professores que te disseram que você não era capaz. Palavras do inimigo mesmo, sussurradas na sua mente em momentos de fragilidade. Essas palavras se tornaram raízes. E raízes, quando profundas o suficiente, são difíceis de arrancar, mas não são impossíveis. A segunda raiz é a raiz do medo. Medo de arriscar, medo de perder, medo de tentar e falhar mais uma vez. Medo de ser feliz financeiramente porque toda vez que as coisas começam a melhorar, algo acontece e piora de novo. E esse ciclo cria uma associação no seu subconsciente. Quando começa a melhorar, vai piorar. E aí você começa inconscientemente a não querer que melhore demais, porque pelo menos na dificuldade você sabe o que esperar. Na melhora, você não sabe. E o desconhecido dá mais medo do que a dificuldade conhecida. Mas eu preciso te dizer algo sobre esse medo. Esse medo não veio de mim. Eu não te dei espírito de temor, mas de poder, de amor e de domínio próprio. O medo que está paralisando você é uma mentira embalada em emoção. É o inimigo usando o seu próprio sistema emocional contra você. E hoje,
Neste momento, eu venho arrancar essa raiz do medo da sua vida. Eu venho declarar sobre você que o ciclo de melhora e piora está sendo quebrado. A nova temporada que está chegando não vai ser tirada de você logo depois. Ela veio para ficar. A terceira raiz é a raiz do pecado financeiro não resolvido. Não estou falando isso para te condenar. Longe disso. Estou falando porque você precisa saber que há consequências espirituais para determinadas atitudes financeiras que foram tomadas no passado, por você ou por gerações anteriores da sua família. Desonestidade nos negócios, dívidas contraídas sem intenção de pagar, não honrar o dízimo quando havia abundância, enganar alguém por ganância, colocar o dinheiro acima de princípios e valores. Essas coisas criam bloqueios espirituais que impedem a bênção de fluir livremente. Mas a boa notícia, e esta é a notícia mais importante deste capítulo, é que eu sou o Deus que restaura. Eu sou o Deus que arranca raízes e planta novas. Eu sou o Deus que diz: eis que faço novas todas as coisas. Não algumas, todas, incluindo a sua situação financeira, incluindo as raízes que foram plantadas ao longo de toda a sua vida, incluindo as maldições financeiras que vieram pela linha geracional. Hoje eu te chamo para um ato de coragem espiritual. Olhe para dentro, identifique essas raízes, não com culpa, mas com honestidade, e traga-as a mim, confesse-as. Peça perdão onde há necessidade de perdão. Renuncie às crenças limitantes que foram plantadas por palavras de outros. E declare comigo: eu sou livre. As raízes do bloqueio financeiro foram arrancadas da minha vida. Eu recebo agora a plantação de novas raízes, raízes de fé, de prosperidade, de provisão e de paz. Porque a virada que está chegando não consegue se sustentar numa terra cheia de raízes podres. Mas quando a terra é preparada, quando as raízes erradas são arrancadas e substituídas por raízes saudáveis, a colheita que vem é abundante além da medida. E essa colheita, meu filho, minha filha, tem o seu nome escrito nela. Meu amado filho, minha amada filha, existe um momento, um instante preciso. Um ponto na linha do tempo da sua vida que foi marcado desde antes da fundação do mundo, onde tudo o que estava torto vai se endireitar, onde tudo o que estava faltando vai ser suprido, onde tudo o que estava quebrado vai ser restaurado. Esse momento existe, ele é real e ele está mais próximo de você do que você imagina. Mas há algo que eu preciso te perguntar hoje. Com toda a seriedade e com todo o amor que tenho por você, você vai estar pronto quando ele chegar? Porque o maior desperdício que eu vejo na vida dos meus filhos não é quando a bênção demora a chegar. É quando a bênção chega e eles não estão preparados para recebê-la. É quando a porta se abre e eles estão tão ocupados olhando para o chão que não percebem que a porta está aberta. É quando a provisão aparece e eles estão tão paralisados pelo medo que não conseguem dar o passo necessário para entrar nela. O momento da virada financeira na sua vida não vai necessariamente aparecer como um raio do céu que ninguém poderia ignorar. Na maioria das vezes, ele vai aparecer disfarçado. Vai aparecer como uma conversa inesperada com alguém que você nunca imaginou. Vai aparecer como uma ideia que vai surgir na sua mente enquanto você está fazendo algo completamente diferente. Vai aparecer como uma oportunidade que parece pequena demais para ser o que você estava esperando. Vai aparecer como uma mudança de situação que no primeiro momento pode até parecer um problema, mas que por baixo é uma porta que eu abri especificamente para você. É por isso que a preparação é tão fundamental. Preparação não é só espiritual, embora a preparação espiritual seja o alicerce de tudo. Preparação também é prática. É você cuidando da sua saúde emocional para que, quando a virada chegar, você tenha energia e clareza para agir. É você aprendendo, estudando, desenvolvendo habilidades, mesmo quando ainda não vê para que elas vão servir.
É você cuidando das suas relações, porque às vezes a bênção vem através de pessoas, e você precisa estar em paz com as pessoas ao seu redor para que esse canal funcione. É você organizando o que já tem, mesmo que pareça pouco, porque quem não é fiel no pouco não está pronto para o muito. Pense em Davi. Ele foi ungido rei por Samuel, enquanto ainda era adolescente, cuidando de ovelhas no campo. A unção veio, a promessa foi dada, mas ele voltou para o campo, voltou para o trabalho simples, para o dia a dia, para as responsabilidades que pareciam pequenas demais para um rei. E foi exatamente nesse período de espera que ele desenvolveu as habilidades que um rei precisaria. A coragem de enfrentar o leão e o urso, a música que consolaria o coração do rei Saul, a dependência completa de mim em cada situação. Quando a hora chegou, Davi estava pronto, não porque ele sabia que estava sendo preparado, mas porque ele foi fiel no processo. Você está no seu processo agora, e cada dia que passa na dificuldade não é um dia desperdiçado, é um dia de preparação. Cada lição aprendida na escassez vai fazer parte da sua sabedoria na abundância. Cada noite em que você manteve a fé, mesmo sem ver resultado, vai ser parte da base sólida sobre a qual a sua prosperidade vai ser construída. Mas há coisas concretas que você pode fazer para estar pronto. A primeira é ajustar a sua expectativa. Pare de imaginar que a virada vai chegar de um jeito específico. Quando você fica esperando que a bênção chegue de uma forma particular, um depósito inesperado, um emprego específico, um negócio determinado, você corre o risco de perder a porta que eu abri porque ela não tinha o formato que você esperava. Esteja aberto, esteja flexível, esteja vigilante. A minha criatividade não tem limites. E a forma como eu vou te abençoar pode ser completamente diferente de tudo que você já pensou. A segunda coisa é agir quando eu mandar agir. Há momentos em que eu vou colocar no seu coração uma convicção clara de que é hora de dar um passo. Pode ser um passo em direção a uma conversa. Pode ser um passo em direção a um investimento. Pode ser um passo em direção a uma decisão que vai exigir coragem. E nesses momentos, a obediência imediata é fundamental. A janela de oportunidade nem sempre fica aberta por muito tempo. E quando você hesita por tempo demais, você pode perder o momento que eu preparei. Eu declaro sobre você agora: quando o seu momento chegar, você vai estar pronto. Os seus olhos vão estar abertos, o seu coração vai estar sensível, os seus passos vão ser firmes, porque eu mesmo vou te preparar para o que está vindo. Confie em mim nesse processo. A virada está chegando e você vai estar pronto para ela. Escreva nos comentários: estou pronto para a minha virada. Meu querido filho, minha querida filha, eu nunca deixo os meus filhos no escuro sem nenhuma orientação. Isso nunca foi o meu jeito de agir. Mesmo nos momentos em que parece que o silêncio de Deus é absoluto, mesmo quando parece que você está gritando para o céu e nada está voltando, eu sempre estou comunicando, sempre estou deixando sinais, sempre estou colocando marcadores no seu caminho que apontam para a direção que você precisa seguir. O problema não é que os sinais não existem. O problema é que a maioria dos meus filhos não sabe como lê-los. Não porque não sejam inteligentes, mas porque ninguém os ensinou a prestar atenção no que eu estou dizendo fora das palavras. E hoje eu vou te mostrar alguns desses sinais que eu já coloquei no seu caminho. Sinais que talvez você tenha visto, mas não entendido, sentido, mas não interpretado, vivido, mas não reconhecido como sendo de minha mão. O primeiro sinal é a inquietação que não passa. Aquele desconforto persistente com a sua situação atual. Aquela sensação de que você foi feito para mais do que aquilo que está vivendo agora. Muitas pessoas interpretam essa inquietação como ingratidão, como insatisfação pecaminosa, como falta de contentamento. Mas na maioria das vezes, ela não é nada disso.
Ela é o meu espírito dentro de você, empurrando você para o próximo nível. É o GPS interno que eu instalei em você, dizendo: esse não é o destino final. Continue em frente. Quando você sente que nasceu para mais, isso não é arrogância, é revelação. O segundo sinal são as portas que fecharam. Já houve momentos na sua vida financeira em que algo que parecia perfeito não deu certo? Um negócio que não foi para frente. Um emprego que você não conseguiu. Um dinheiro que estava praticamente na mão e escorregou. Na hora, aquilo pareceu um fracasso, pareceu azar, pareceu perseguição. Mas muitas vezes, quando as portas fecham da maneira como fecharam, eu estava te protegendo de algo que teria te destruído. Eu estava redirecionando. Eu estava dizendo: não é por aqui. A porta certa está mais adiante. O fechamento de uma porta não é o fim da jornada. É um direcionamento do navegador que conhece o melhor caminho. O terceiro sinal são as pessoas que eu coloquei na sua vida. Pense nas pessoas que chegaram na sua vida nos últimos meses ou anos, especialmente as que chegaram de forma inesperada, de formas que você não consegue explicar completamente. Às vezes, eu uso pessoas para entregar mensagens, abrir oportunidades, trazer encorajamento exatamente na hora certa. Uma conversa que pareceu aleatória, mas trouxe uma informação que você precisava. Uma pessoa que cruzou o seu caminho e te apresentou a alguém que vai ser fundamental na sua história. Eu não trabalho apenas em dimensões espirituais invisíveis. Eu trabalho através das pessoas ao seu redor. E algumas dessas pessoas foram colocadas ali exatamente por mim. O quarto sinal são os sonhos e impressões que você tem recebido. Não estou falando necessariamente de sonhos proféticos grandiosos, embora esses também aconteçam. Estou falando de ideias que surgem de forma tão clara e tão forte que parecem vir de fora de você. De impressões que ficam voltando mesmo quando você tenta ignorar. De uma sensação de convicção sobre alguma direção específica que não consegue ser explicada apenas pela lógica. Essas coisas têm origem, e muitas vezes a origem sou eu. O quinto sinal, e este é talvez o mais poderoso e o mais ignorado, é a paz que passa o entendimento. Em meio a toda a sua dificuldade financeira, em meio a todo o caos que você tem vivido, há momentos em que uma paz estranha cobre o seu coração. Uma paz que não faz sentido dado o que está acontecendo ao redor. Uma paz que você não consegue explicar e que muitas vezes nem sabe de onde vem. Essa paz não é coincidência, não é ausência de sentimento. É a minha presença assegurando a você que mesmo em meio à tempestade, tudo está sob o meu controle. É o sinal mais claro de que eu estou com você, mesmo quando você não consegue me ver. Aprenda a ler os meus sinais, meu filho, minha filha. Eles estão em todo lugar. Estão nos fechamentos e nas aberturas. Estão nas pessoas e nas conversas. Estão nas impressões e nos sonhos. Estão na paz que chega sem aviso. E quando você começa a prestar atenção neles, começa a perceber que a sua história não é uma coleção de acasos. É um roteiro cuidadosamente escrito por uma mão que te ama e que está guiando cada capítulo em direção a um final que vai te tirar o fôlego. Eu entendo como é frustrante sentir que por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, preciso ser direto com você neste capítulo, porque o que vou revelar aqui pode ser a diferença entre você entrar de vez na sua virada financeira ou perder essa oportunidade por não estar preparado para o que vai encontrar pelo caminho. Há algo que você precisa saber e que o inimigo
faz de tudo para que você nunca entenda. Ele sabe da sua virada. Ele sabe que você está prestes a dar uma volta chocante. E exatamente por isso, as tentativas de te impedir vão aumentar, não diminuir. Quanto mais perto você estiver da bênção, mais intensa vai ser a oposição. Isso não deveria te assustar, deveria te preparar. Porque um guerreiro que conhece a estratégia do inimigo é infinitamente mais difícil de ser derrotado do que aquele que é pego de surpresa. E hoje, eu vou te revelar as principais estratégias que o inimigo usa contra os meus filhos, que estão na iminência de uma virada financeira, para que você possa identificar cada uma delas e não cair em nenhuma das armadilhas. A primeira estratégia é o ataque através do desânimo. Quando a bênção está chegando, o inimigo vai trabalhar horas extras para fazer você desistir antes de receber. Ele vai amplificar os problemas. Vai fazer com que as dificuldades pareçam maiores do que são. Vai usar circunstâncias para te fazer crer que nada vai mudar, que você está na mesma situação de sempre, que já tentou antes e não funcionou. O desânimo é a arma favorita dele contra pessoas que estão na reta final antes da virada. Porque se ele conseguir te fazer desistir a 1 metro da linha de chegada, o estrago que ele causa é máximo e com um mínimo de esforço, como se proteger. Reconheça o desânimo pelo que ele é, uma mentira embalada em emoção. Quando ele chegar, e ele vai chegar, declare em voz alta: isso é mentira do inimigo. Minha virada está chegando. Eu não vou desistir agora. Alimente a sua fé com a minha palavra. Fique perto de pessoas que te encorajam. Mantenha-se conectado a mim através da oração. Mesmo que seja uma oração curta, mesmo que seja uma oração fraca. Uma faísca de fé é suficiente para eu trabalhar com ela. A segunda estratégia é o ataque através de crises repentinas. É muito comum que, quando uma bênção grande está prestes a chegar, crises apareçam de repente na vida do meu filho. Um problema de saúde inesperado, um gasto emergencial que consome o pouco que foi economizado, um problema familiar que rouba a paz e a energia, um problema no trabalho. Essas crises não são sempre ataques diretos do inimigo. Às vezes são apenas parte da vida. Mas o inimigo sabe usar qualquer crise para te desfocar, para te drenar emocionalmente, para te fazer gastar energia espiritual e emocional que você precisaria para atravessar a porta da bênção. Como se proteger? Mantenha a perspectiva eterna em meio às crises temporais. Quando a crise aparecer, resolva o que puder ser resolvido no natural e entregue a mim o que está além do seu controle. Não permita que o temporal roube o seu foco no eterno. A crise vai passar. A bênção que está vindo é permanente. A terceira estratégia é o ataque através de pessoas próximas. O inimigo frequentemente usa bocas de pessoas que você ama para plantar dúvida, medo e desânimo. Um familiar que faz um comentário que te diminui. Um amigo que questiona as suas escolhas de fé. Um cônjuge que está com tanto medo que acaba te pressionando a desistir. Isso não significa que essas pessoas são más. Muitas vezes elas agem assim por amor, por medo, por preocupação genuína. Mas o inimigo sabe que as palavras de quem amamos têm poder dobrado sobre as nossas emoções. Como se proteger? Aprenda a separar a pessoa da mensagem. Você pode amar profundamente alguém e ainda assim não receber a mensagem que essa pessoa está transmitindo, quando essa mensagem contradiz o que eu te disse. O amor não exige que você aceite toda a palavra que a pessoa amada fala. Filtre as palavras que chegam até você pela lente da minha verdade. A quarta e última estratégia que vou revelar aqui é a mais sutil de todas. O ataque através da prosperidade prematura. Parece contraditório falar que prosperidade pode ser uma armadilha, mas é verdade. Às vezes o inimigo te oferece uma versão menor,
mais rápida e menos sólida do que eu tenho preparado para você, justamente para que você se contente com o pouco e perca o muito. Uma oportunidade financeira que parece boa, mas que vai te prender num esquema que vai te prejudicar mais tarde. Um atalho que vai te dar dinheiro rápido, mas que vai comprometer a sua integridade. Um negócio que vai crescer rapidamente, mas que não foi edificado sobre os meus princípios e por isso vai desmoronar. Como se proteger? Use o discernimento que eu coloquei em você. Quando uma oportunidade aparece e você sente que precisa decidir agora, que não há tempo para orar, que você vai perder se não assinar imediatamente. Essa urgência artificial geralmente não vem de mim. Eu não pressionei Abraão a sair de Ur antes que eu falasse. Eu não apressou Moisés. Eu não apresso você. Ore, discerna e espere a paz que excede o entendimento confirmar ou reprovar. Você está protegido. Eu sou o seu escudo e o seu galardão. Nenhuma arma formada contra você vai prosperar, inclusive as armas financeiras do inimigo. Mas use a armadura que eu preparei para você. Escreva nos comentários: nenhuma arma contra mim vai prosperar. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos agora ao coração desta mensagem, ao núcleo do que eu vim revelar para você hoje. E eu preciso que você preste atenção, com uma atenção diferente das que prestou até aqui. Porque o que vou compartilhar neste capítulo é algo que transformou a vida financeira de cada filho meu que o descobriu e o colocou em prática. É o segredo da provisão. E ele não é o que a maioria das pessoas pensa que é. Quando a maioria das pessoas pensa em provisão de Deus, pensa em milagre, pensa em algo sobrenatural que cai do céu sem que a pessoa precise fazer nada. Pensa na multiplicação dos pães, no corvo que alimentou Elias, no maná que caiu no deserto. E sim, esses milagres aconteceram. Eu sou capaz de operar dessa forma, mas se você estiver esperando que eu proveja para você exclusivamente dessa maneira, você vai perder a maioria das formas pelas quais eu realmente opero provisão na vida dos meus filhos. O segredo da provisão que poucos descobriram é este: eu provejo através de princípios, não apenas através de milagres. E os princípios são tão sobrenaturais quanto os milagres. A diferença é que eles operam de forma consistente, previsível e crescente, enquanto os milagres são situacionais. Os princípios da provisão, quando entendidos e aplicados, transformam a sua vida financeira de forma permanente e duradoura. O primeiro princípio é o da semeadura e colheita. Você não pode colher o que não plantou, e não pode colher na mesma proporção em que plantou. Você sempre colhe em proporção maior. Uma semente de milho produz uma espiga com centenas de grãos, mas o princípio só funciona se você plantar. E plantar, no contexto financeiro, significa dar, e não apenas dinheiro. Significa semear generosidade, semear tempo, semear habilidade, semear serviço. Significa contribuir para a vida de outras pessoas, de formas que criam um ciclo de retorno que a lógica financeira comum não consegue explicar. Muitos dos meus filhos que estão em dificuldade financeira pararam de semear. Pararam de dar porque acham que não têm o suficiente para dar. Mas é exatamente o oposto. É nos momentos de escassez que a semeadura tem o maior poder. A viúva que deu suas últimas moedas foi quem recebeu o elogio de Jesus. A viúva de Sarepta que compartilhou o seu último punhado de farinha com Elias foi quem viu o milagre da farinha que não acabava. O princípio é consistente. Quando você semeia no momento de escassez, você demonstra uma fé que ativa o sobrenatural a seu favor. O segundo princípio é o da administração fiel. Eu confio mais abundância a quem demonstra ser capaz de administrar bem o que já tem. Não porque eu seja mesquinho, mas porque abundância nas mãos de quem não sabe administrar se transforma em destruição, não em bênção.
A razão pela qual muitos dos meus filhos recebem bênçãos financeiras, mas não as retêm, é que não desenvolveram as habilidades de administração que permitem que essas bênçãos se multipliquem e se consolidem. Administração fiel começa no micro. Começa com os centavos que você já tem. Começa com saber para onde cada real que entra vai. Começa com a disciplina de não gastar mais do que entra. Começa com o hábito de apartar, mesmo que seja pouco, antes de gastar. Parece simples, parece básico demais para ser espiritual. Mas é profundamente espiritual, porque é uma demonstração diária de mordomia, de reconhecer que tudo o que você tem veio de mim e que você é responsável por administrar bem o que eu te confiei. O terceiro princípio é o da sabedoria aplicada. Eu sou a fonte de toda sabedoria, e a minha sabedoria, quando aplicada às finanças, transforma situações que parecem impossíveis em histórias de restauração. A sabedoria financeira inclui saber quando comprar e quando esperar, saber quando arriscar e quando ser conservador, saber em quem confiar e de quem se afastar, saber identificar oportunidades reais de armadilhas disfarçadas de oportunidades. Essa sabedoria não é só intelectual. Ela tem componentes espirituais que só funcionam quando você está conectado a mim. O quarto princípio é o da dependência declarada. Os meus filhos que vivem em provisão abundante são aqueles que, mesmo quando prosperam, reconhecem que a prosperidade vem de mim e não das suas próprias mãos. A tentação, quando as coisas começam a melhorar, é achar que foi você quem fez acontecer, que foi o seu talento, a sua inteligência, o seu esforço. E o esforço importa, mas a bênção sobre o esforço vem de mim. O dia que você começa a esquecer isso, é o dia que a proteção começa a diminuir, porque você começa a caminhar na sua própria força, e a sua força tem limites que a minha não tem. Esses quatro princípios juntos, semeadura, administração, sabedoria e dependência, constituem o segredo da provisão que poucos descobriram. Não é magia, não é fórmula, é um estilo de vida financeiro que está alinhado com o meu reino. E quando você começa a viver assim, algo muda no ambiente espiritual ao redor de você. As portas que estavam fechadas começam a se abrir. Os recursos que estavam bloqueados começam a fluir. As conexões certas começam a aparecer e a virada chocante que você tem esperado começa a tomar forma no mundo real. Meu amado filho, minha amada filha, não existe bênção sem condição. Não estou dizendo isso para te assustar ou para criar uma lista de exigências impossíveis. Estou dizendo porque a verdade precisa ser dita com amor. E a verdade é que as comportas do céu se abrem em resposta a algo que acontece aqui embaixo. Há um papel que eu jogo e há um papel que você joga. E quando os dois lados fazem a sua parte, o resultado é explosivo. Pense em Malaquias capítulo 3. Eu faço um desafio, o único desafio que faço explicitamente na minha palavra, que é: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisto. Eu disse provar-me, eu disse nisto. Há um isso que abre as comportas. E o isso do capítulo 3 é a obediência financeira. É honrar-me com as suas finanças de uma forma concreta, não apenas em palavras. E em resposta a esse isso, eu prometi abrir as janelas do céu e derramar bênção, sem que haja lugar suficiente para receber. Mas antes mesmo do aspecto financeiro direto, há outras coisas que eu preciso de você. Coisas que criam o ambiente espiritual no qual a bênção pode aterrissar e permanecer. A primeira coisa que preciso de você é o arrependimento genuíno onde ele for necessário. Já falei sobre as raízes no capítulo 3, mas quero aprofundar agora. O arrependimento genuíno não é apenas uma confissão verbal. É uma mudança de direção. É reconhecer que determinadas atitudes, decisões e comportamentos financeiros do passado estavam errados e mudar o curso. Não para se punir,
não para se sentir miserável, mas para fechar as portas que o inimigo estava usando para entrar na sua vida financeira. Cada área de desonestidade que você fechar com arrependimento genuíno é uma brecha, a menos que o inimigo tem para destruir o que eu construo. A segunda coisa que preciso é da sua obediência quando eu falar. E eu vou falar. Já falei para algumas pessoas neste vídeo antes de chegarem aqui, através de sonhos, impressões, conversas, circunstâncias, e elas não obedeceram porque não reconheceram que era eu. Mas agora que você está aprendendo a reconhecer os meus sinais, quando eu falar, haja. Quando eu colocar uma convicção clara no seu coração sobre uma direção financeira, siga. Quando eu te mostrar uma porta, entre. A obediência não é só um ato de devoção. É a chave que destrava o que eu já preparei. A terceira coisa que preciso de você é a sua fé declarada. Não só a fé interna, mas a fé que é expressa em voz alta. Há poder em decretar. Há poder em confessar com a boca. Quando você fala palavras de fé sobre as suas finanças, mesmo que a sua conta esteja negativa, mesmo que as contas estejam chegando, mesmo que as circunstâncias estejam gritando o oposto, você está usando a mesma ferramenta que eu usei quando criei o mundo. Eu falei, e o que não existia passou a existir. Você foi feito à minha imagem e semelhança, e há algo de criativo na sua fala também. Comece a declarar. Minhas finanças estão sendo restauradas. A provisão está chegando. Eu saio da escassez e entro na abundância. Deus é o meu supridor, e Ele supre todas as minhas necessidades conforme as suas riquezas em glória. Declare isso todo dia. Declare de manhã, quando acordar. Declare à noite, antes de dormir. Declare nos momentos em que o desânimo tentar chegar. As suas palavras estão criando o ambiente espiritual para a sua virada. A quarta coisa que preciso de você é a sua gratidão pelo que já existe. Eu sei que parece difícil ser grato quando as circunstâncias estão difíceis, mas a gratidão não é só um sentimento, é uma postura espiritual que abre portas. Quando você é grato pelo que tem, você está declarando que me reconhece como o doador de tudo o que existe na sua vida. E essa declaração abre o fluxo para que mais venha. A ingratidão, por outro lado, fecha o fluxo, não como punição, mas como consequência natural de não reconhecer de onde vem a bênção. Olhe para a sua vida hoje e encontre razões para agradecer. O fato de você estar vivo, o fato de estar assistindo este vídeo, o fato de ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, mente para compreender, o fato de ter pessoas que te amam, o fato de ter passado por tudo que passou e ainda estar de pé. Essas são bênçãos, reconheça-as. E dessa gratidão pelo que existe, nascem as raízes que vão sustentar a bênção que está vindo. Quando você faz a sua parte, o arrependimento, a obediência, a fé declarada e a gratidão, eu faço a minha parte. E a minha parte é a que transforma situações humanas em histórias divinas. A minha parte é a que abre comportas que homem nenhum fecha. A minha parte é a que derrama bênção em medida pressionada, sacudida e transbordante. Faça a sua parte, meu filho, minha filha. E deixa que o resto comigo. Escreva nos comentários. Eu faço a minha parte e Deus faz a dele. Meu querido filho, minha querida filha, tudo o que eu revelei até aqui neste vídeo foi para chegar neste ponto. Para te dizer algo que precisa entrar não só na sua mente, mas no seu espírito, nas fibras mais profundas do seu ser. A sua virada financeira já está em movimento. Não está no futuro indefinido. Não é uma promessa vaga para quando as condições forem perfeitas. Ela já começou. Os mecanismos já foram acionados. Os recursos já estão sendo direcionados. As portas já estão se movendo. O que você está vivendo agora não é estagnação. É a pressão final antes do rompimento.
Pense em como funciona uma represa. A água vai se acumulando, vai construindo pressão, vai se avolumando por trás da barreira. Para quem está do lado de fora, parece que nada está acontecendo. A superfície da barragem parece estática, mas por baixo a pressão está aumentando constantemente, até que chega o momento preciso em que a pressão é maior que a resistência e a água rompe com uma força avassaladora, inundando tudo à frente com uma velocidade que não existia antes. Você está na fase da pressão. A bênção está se acumulando por trás da barreira. A pressão está aumentando e a barreira está chegando ao seu limite. O rompimento está próximo, muito próximo, e quando vier, a força com que a sua provisão vai fluir vai ser proporcional ao tempo que ficou represada. E para você, meu filho, minha filha, foi muito tempo. Isso significa que quando vier, vai vir com uma abundância que vai te surpreender. Mas preciso te fazer um alerta urgente e sério. Não recue agora. Porque o inimigo sabe que a barreira está prestes a romper e vai concentrar todos os seus esforços na reta final para fazer você recuar, para fazer você desistir, para fazer você baixar a guarda exatamente agora. As tentativas de desânimo vão aumentar. As circunstâncias podem piorar antes de melhorar. As vozes que dizem não vai dar certo vão gritar mais alto. E tudo isso vai acontecer porque o inimigo está desesperado. Porque ele sabe que se você resistir mais um pouco, se você se manter firme por mais um tempo, o que está para vir é grande demais para ele conseguir impedir. Pense em Elias no Monte Carmelo. Ele orou pela chuva que poria fim a 3 anos de seca. Mandou o servo olhar para o mar 7 vezes. 6 vezes o servo voltou dizendo, nada. 6 vezes. E Elias não parou. Continuou orando. Continuou mandando o servo olhar. E na 7ª vez, apenas na 7ª vez, o servo viu uma nuvem do tamanho de uma mão de homem. Pequena demais para parecer significativa. Mas Elias soube. É o sinal. Prepare-se. A chuva vem. E a chuva veio em abundância. Você pode estar na sua 6ª vez agora. Pode estar no momento em que o servo voltou pela 6ª vez dizendo nada. Pode estar exatamente antes da nuvem do tamanho de uma mão aparecer. E se você desistir agora, vai perder a chuva que estava prestes a chegar. Eu preciso que você ore mais uma vez. Creia mais uma vez, confesse mais uma vez, resista mais uma vez, porque a 7ª vez está chegando. E quando ela chegar, quando você vir o primeiro sinal da virada, por menor que pareça, haja com a velocidade de Elias. Prepare-se para a chuva antes que ela chegue. Comece a agir como alguém que já recebeu a virada. Mesmo quando o sinal ainda é pequeno, isso não é ingenuidade. É fé, é agir na direção do que você crê antes de ver com os olhos físicos. E essa ação, essa disposição para agir na fé, é muitas vezes o último elemento que faltava para que a virada se complete. Não recue, não abaixe o escudo, não diminua a chama da sua fé exatamente agora, quando ela está sendo mais necessária do que em qualquer outro momento. Você chegou longe demais para desistir agora. Você sofreu demais para jogar tudo fora na reta final. Você orou por demais para abrir mão exatamente antes de ver a resposta. Segure, firme, com as 2 mãos e com toda a força que você ainda tem. Porque o que está vindo vai compensar cada segundo de espera, cada lágrima, cada noite difícil, cada momento em que você quis desistir, mas não desistiu. Tudo isso vai fazer parte da história que você vai contar quando a virada chocante for completa. A sua virada está em movimento. Ela já começou. E nada vai conseguir pará-la, a menos que você mesmo desista. E eu sei que você não vai desistir. Porque você chegou até aqui. E isso por si só já é prova de que a sua fé ainda está viva. E onde há fé viva, eu trabalho. Meu querido filho,
Minha querida filha, chegamos ao momento mais sagrado desta mensagem. E eu preciso que você sinta o peso deste instante de uma forma diferente de tudo que sentiu até aqui. Porque este capítulo não é apenas mais um bloco de texto, não é apenas mais um tópico de um vídeo. O que vai acontecer agora é um encontro, é uma declaração divina sendo pronunciada sobre a sua vida de forma pessoal, específica e irrevogável. Quando eu decreto, o céu responde. Quando eu falo, o que estava morto revive. Quando eu abro, nenhum homem fecha. E hoje, neste momento, eu estou falando diretamente sobre você. Eu preciso que você faça algo antes de continuar. Onde quer que você esteja agora, no quarto escuro de madrugada, no carro parado esperando alguma coisa, na sala da sua casa, no trabalho durante o intervalo, caminhando na rua com o fone de ouvido, eu preciso que você pare fisicamente por um instante. Respira fundo. Coloca a mão no peito, sente o seu coração batendo, esse coração que bateu em cada noite difícil, esse coração que continuou funcionando mesmo quando você achava que não ia aguentar mais. Esse coração que ainda está aqui, ainda está vivo, ainda está esperando. Esse coração foi preservado por mim, porque eu sabia que você precisaria estar vivo para receber o que estou prestes a entregar. Agora recebe. Com as mãos abertas, com a mente aberta, com o espírito aberto. Recebe cada palavra desta declaração como uma semente sendo plantada nas camadas mais profundas da sua vida. E saiba que semente plantada por mim não pode ser arrancada por circunstância, por inimigo, por dificuldade ou por tempo. Ela vai crescer, ela vai frutificar, ela vai mudar tudo. A declaração da virada. Eu declaro sobre você, neste exato momento, que a temporada de escassez chegou ao seu fim definitivo. Não está chegando ao fim, chegou. O decreto foi feito no eterno antes mesmo de você nascer. E hoje, neste vídeo, esse decreto está sendo ativado na sua vida em tempo real. A temporada em que você lutou para fechar o mês com o que não tinha. A temporada em que você olhava para as contas acumuladas e sentia aquele aperto no estômago que não passava. A temporada em que você tinha vergonha, uma vergonha silenciosa e pesada, de não conseguir dar à sua família o que eles mereciam. A temporada em que você fingia que estava bem na frente dos outros, mas por dentro estava se despedaçando aos pedaços. A temporada em que o peso das dívidas era o primeiro pensamento da manhã e o último da noite. Essa temporada acabou. Ela não vai se estender por mais um ano. Não vai se estender por mais um mês. O ponto final foi colocado. A nova página foi virada. E eu sei que você pode estar ouvindo isso e uma parte de você quer acreditar. Mas há um sussurro no fundo que diz: mas eu já ouvi isso antes, já acreditei antes, já esperei antes e nada mudou. Eu ouço esse pensamento. Eu entendo de onde ele vem. Vem de anos de luta, vem de esperanças que foram adiadas, vem de promessas humanas que não foram cumpridas e que, com o tempo, contaminaram a sua capacidade de crer nas promessas divinas. Mas eu preciso que você entenda algo fundamental. As promessas humanas que falharam não são parâmetro para as minhas promessas. Homem falha. Eu não falho. Nunca falhei. Nunca vou falhar. A minha palavra não volta para mim vazia. Ela cumpre aquilo para o qual foi enviada. E esta palavra foi enviada para cumprir a virada na sua vida. A declaração sobre as suas dívidas. Eu declaro sobre você que as dívidas que pareciam impossíveis vão ser liquidadas de maneiras que vão te surpreender completamente. Não estou falando de um milagre que vai aparecer num sonho e que de manhã não vai ter nada. Estou falando de caminhos reais, concretos, que eu já estou abrindo nos bastidores da sua vida. Estou falando de negociações que vão aparecer no momento certo. De oportunidades financeiras que vão surgir exatamente quando você precisar.
de recursos que vão se apresentar por caminhos que você não estava calculando, de pessoas que vão aparecer com propostas que você não estava esperando, de portas no mundo do trabalho, dos negócios, da renda que vão se abrir com uma velocidade que vai te deixar sem palavras. Pensa em como eu operei na vida de José. Ele estava no fundo do poço, literalmente. Foi jogado ali pelos próprios irmãos, vendido como escravo, preso injustamente por anos. De onde estava, seria impossível para qualquer mente humana enxergar um caminho para a prosperidade. Mas em questão de horas, em um único dia, a sua vida virou do mais fundo da prisão para o segundo lugar mais alto do Egito. Com um único sonho interpretado, com uma única conversa com o faraó, tudo mudou. Aquilo que levaria anos para acontecer, naturalmente, aconteceu em um dia sobrenatural. E eu sou o mesmo Deus de José. A mesma mão que moveu o faraó para convocar José está se movendo agora para convocar aquilo que vai virar a sua vida. As suas dívidas não são o fim da história. São parte do processo, são o contraste que vai tornar a sua restauração ainda mais impressionante. Porque quanto mais impossível a situação parecia, mais glorioso vai ser quando eu resolver. E eu vou resolver de uma forma que não vai deixar dúvida de quem fez. Todo o crédito vai ficar comigo. E a sua boca não vai conseguir fazer outra coisa a não ser me louvar. A declaração sobre a sua família. Eu declaro sobre você que a sua família vai ser abençoada de uma forma que vai mudar a história de gerações. Os seus filhos, sejam os que você já tem ou os que ainda vão vir, vão crescer numa realidade diferente da que você viveu. Eles não vão herdar as mesmas lutas, não vão crescer com o mesmo peso financeiro que você carregou, não vão passar pelos mesmos momentos de vergonha, de falta, de aperto que marcaram a sua história, porque você foi escolhido para ser o ponto de virada geracional da sua família. Isso é uma honra enorme. Mas também é uma responsabilidade enorme. E você foi escolhido para ela não porque é perfeito, não porque nunca errou, não porque a sua fé nunca vacilou. Você foi escolhido porque eu te conheço desde antes de você nascer, porque eu vi o que está no seu interior, porque eu sei o que você é capaz de fazer quando está conectado a mim. E a bênção que estou colocando sobre você não é só para você. É um patrimônio espiritual e financeiro que vai ser passado de geração em geração. Pensa em Abraão. Quando eu o chamei, ele não tinha nada que justificasse a promessa que fiz sobre ele. Era um idólatra de uma família de idólatras, sem nenhum filho, sem nenhuma base para se tornar pai de muitas nações. Mas eu não olhei para o que ele era. Olhei para o que ele ia se tornar. Olhei para o que eu ia fazer através dele. E a bênção que coloquei sobre Abraão chegou até você hoje. Milhares de anos depois, em outro continente, numa cultura completamente diferente. Porque as bênçãos que eu deposito nas famílias atravessam gerações. Assim como a bênção de Abraão chegou até você, a bênção que estou colocando sobre você hoje vai chegar nos seus netos, nos bisnetos, nas gerações que ainda não nasceram. Isso é o poder de um decreto divino sobre uma família. A maldição financeira geracional que operou na sua família, o padrão de escassez que se repetiu de pai para filho, de mãe para filha, de geração em geração, está sendo quebrada agora. O ciclo para aqui, para no seu nome, para com a sua geração. E o que começa agora com você é um novo padrão. Um padrão de provisão, de abundância, de sabedoria financeira, de generosidade, de legado. Um padrão que os seus descendentes vão carregar como herança. A declaração sobre o seu trabalho e os seus negócios. Eu declaro sobre você que as suas mãos vão ser ungidas para prosperar. Tudo o que você tocar com as mãos ungidas vai prosperar.
O emprego que você tem vai começar a render mais. As oportunidades de crescimento que estavam bloqueadas vão começar a aparecer. Os projetos que ficaram parados vão receber o impulso que precisavam. Os negócios que você sonha em abrir ou que já abriu e estão devagarzinho vão começar a ganhar tração de uma forma que vai te surpreender. E para aqueles que têm sonhos de empreender, aqueles que carregam dentro de si uma ideia, um projeto, uma visão de negócio que nunca saiu do papel por falta de recurso, de coragem ou de circunstância favorável, eu digo, o tempo está chegando. A ideia que eu plantei dentro de você não foi plantada para morrer no papel, foi plantada para ser realizada. E eu vou prover o que falta para que ela saia da imaginação e entre na realidade. O capital que você precisa, as conexões que você precisa, o conhecimento que você precisa, o tempo certo que você precisa. Cada habilidade que você desenvolveu ao longo da vida, mesmo as que você usa em funções que parecem pequenas demais, vai fazer sentido na nova temporada. Porque eu não desperdiço nada. Cada experiência, cada aprendizado, cada erro que virou lição, cada habilidade que você construiu ao longo dos anos está sendo integrado ao plano que tenho para o seu futuro. A prosperidade que está chegando não vai cair sobre uma pessoa despreparada. Vai cair sobre alguém que foi moldado, formado e equipado ao longo de um processo que parecia difícil, mas que era, na verdade, preparação. A declaração sobre a sua paz. Eu declaro sobre você a paz financeira que você tanto buscou. Não a paz superficial de quem ignora os problemas. Não a paz artificial de quem finge que está bem quando não está. Mas a paz profunda, sólida, inabalável de quem sabe com certeza no núcleo do ser, que o Pai que criou o universo inteiro está cuidando dos seus detalhes específicos. A paz de quem pode olhar para uma conta vencida e dizer, isso está nas mãos de Deus. E nas mãos de Deus é o lugar mais seguro que poderia estar. A paz de quem pode deitar e dormir sem que o peso das finanças esmagando o peito acorde de madrugada. A paz que a minha palavra chama de paz que passa todo entendimento. Uma paz que não tem explicação lógica, que não faz sentido dado o que está acontecendo ao redor, mas que está lá, firme e real como rocha. Essa paz não é um sentimento que vem e vai com as circunstâncias. É um estado de ser que se instala quando você finalmente deixa de tentar carregar sozinho o que nunca foi para ser carregado sozinho. Quando você finalmente para de tentar resolver tudo pela sua força e entrega, de verdade, de coração, completamente, o controle das suas finanças nas minhas mãos. Não é rendição, é sabedoria. É reconhecer que há uma inteligência operando a seu favor que é infinitamente superior à sua e que se render a essa inteligência não é fraqueza, é a decisão mais inteligente que você pode tomar. A declaração final, o decreto eterno. E agora, meu filho, minha filha, chegou o momento do decreto final. O decreto que vai selar tudo o que foi dito neste capítulo. O decreto que vai marcar este momento como o ponto de virada da sua história. Eu preciso que você receba cada palavra que vai vir agora, não como palavras de um vídeo, mas como a voz do Eterno falando diretamente sobre a sua vida. Eu decreto que você nunca mais vai voltar para a mesma escassez de antes. A porta que está sendo fechada para trás de você não vai abrir novamente. A nova temporada não é temporária, é a sua nova realidade permanente. Eu decreto que a vergonha financeira vai ser substituída por testemunho. O mesmo que te fez agachar a cabeça vai ser o que vai te fazer erguer a voz para me glorificar na frente de outros que precisam ouvir que eu sou fiel. Eu decreto que você vai ter mais do que o suficiente. Não apenas o suficiente para sobreviver, suficiente para viver com dignidade, suficiente para dar, suficiente para investir,
suficiente para deixar herança. Porque eu não sou o Deus do suficiente apertado, sou o Deus da medida pressionada, sacudida e transbordante. Eu decreto proteção sobre as bênçãos que estão chegando, que o inimigo não vai conseguir roubar, destruir ou contaminar o que estou construindo na sua vida. Que os erros do passado não vão se repetir, que a sabedoria vai guiar cada decisão financeira que você tomar daqui para frente. Eu decreto que a sua fé foi honrada, cada vez que você escolheu continuar acreditando quando todas as evidências gritavam para desistir. Isso foi registrado. E a recompensa da fé persistente é uma bênção que vai além de tudo o que você pediu ou pensou. Porque eu honro a fé que não desiste. Eu honro o coração que continua me procurando mesmo quando não consegue me sentir. Eu honro a adoração que sobe em meio às lágrimas. E eu decreto que a sua virada chocante começa agora. Não amanhã. Não quando as circunstâncias melhorarem. Não quando você se sentir mais pronto. Agora, hoje, neste momento. O primeiro dia da sua nova temporada financeira é hoje. E daqui para frente, cada passo que você der vai ser um passo em direção à plenitude do que eu preparei para você. Você não é mais o mesmo que era quando começou a assistir este vídeo. Algo foi depositado, algo foi ativado, algo que estava adormecido foi despertado. E esse algo vai crescer, vai se fortalecer, vai produzir fruto em abundância na sua vida. Eu te amo, com um amor que não tem limite, que não tem condição, que não tem fim. E esse amor é a garantia de tudo o que foi declarado aqui hoje. Segura firme. A sua virada chocante está completa no espírito e está a caminho no natural. Recebe. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Escreva nos comentários: minha nova temporada começa hoje. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao final desta mensagem. E antes que você vá, antes que a tela mude e o dia continue, eu preciso que você leve consigo algumas coisas que não podem ficar para trás. Você veio aqui hoje carregando perguntas, carregando o peso de uma situação financeira que tem te machucado, carregando dúvidas sobre se eu ainda estou contigo, se ainda me importo, se ainda tenho planos bons para você. E eu quero que você vá daqui com todas essas perguntas respondidas, não com as respostas do mundo, com as minhas respostas. Eu ainda estou contigo. Eu nunca estive tão presente na sua vida quanto agora. A dificuldade que você viveu não foi ausência minha, foi o corredor que te trouxe até a porta da virada. Eu me importo. Eu me importo tanto que preparei este vídeo, fiz com que você encontrasse este canal, fez com que você assistisse até o final, para que cada palavra desta mensagem pudesse pousar no lugar certo do seu coração. E eu tenho planos bons para você. Planos que incluem provisão, paz, restauração, dignidade financeira e uma história que vai glorificar o meu nome. Lembre-se do silêncio sagrado. Guarde o segredo da sua bênção até o tempo certo. Lembre-se de que eu estou vendo a sua situação com olhos que enxergam muito além do que os seus alcançam. E o que eu vejo é uma virada histórica em seu favor. Lembre-se de arrancar as raízes que bloquearam as suas bênçãos, a mentalidade de pobreza, o medo, os pecados financeiros não resolvidos, e de plantar novas raízes de fé e prosperidade. Lembre-se de estar pronto quando o momento chegar, porque ele chega, e chega de formas que você não espera. Lembre-se de ler os meus sinais,
porque eu sempre estou falando, sempre estou orientando, sempre estou deixando marcadores no seu caminho. Lembre-se de se proteger das estratégias do inimigo com discernimento, fé declarada e conexão com a minha palavra. Lembre-se dos princípios da provisão. Semeia, administra com fidelidade, busca a minha sabedoria e permanece em dependência de mim. Faça a sua parte, o arrependimento, a obediência, a fé declarada, a gratidão, e me deixa fazer a minha, e acima de tudo, não recue. A virada está em movimento, ela já começou, e o decreto foi pronunciado sobre a sua nova temporada hoje. Você saiu diferente daqui. Talvez não sinta isso imediatamente, mas a semente foi plantada e ela vai crescer. E quando crescer, você vai lembrar deste momento, deste vídeo, desta mensagem e vai saber que foi aqui que a virada começou de verdade. Eu te amo com um amor eterno. E o amor eterno não abandona na dificuldade. Ele transforma a dificuldade em trampolim para a glória. Vai com a minha paz, com a minha unção e com a certeza inabalável de que a sua virada chocante está chegando. Se esta mensagem tocou o seu coração, faça a sua parte agora. Deixe o seu like. Esse gesto simples ajuda esta palavra a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. Compartilha este vídeo nos seus grupos de família do WhatsApp. Você não sabe quem está do outro lado, precisando exatamente desta mensagem. Pode ser que a sua partilha seja o que vai salvar a fé de alguém que estava prestes a desistir. Se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações para que você não perca nenhuma palavra que eu tenho preparado para a sua vida. Cada vídeo deste canal é uma mensagem específica para quem está buscando a minha presença e a minha provisão. E não vai embora ainda. Assiste o próximo vídeo que vai aparecer na tela agora. Ele tem uma continuação desta palavra que vai completar o que eu comecei a revelar para você hoje. Não perca. Até a próxima mensagem. Eu estarei aqui. E você, meu filho, minha filha, você tem um destino extraordinário. E ele começa agora.